Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 53 da playlist de aulas do sexto ano. E o assunto da aula hoje é a divisão com números decimais. Vem comigo! Bom, eu quero começar a aula falando de uma propriedade da divisão, aliás, uma propriedade muito importante que a gente vai usar com frequência daqui para frente, que diz o seguinte, que o quociente de uma divisão, o quociente, que é o resultado da conta, ele não se altera desde que a gente multiplique ou divida por um mesmo número o dividendo e o divisor da nossa divisão. Confuso? Um pouquinho, né? Vamos ver na prática, olha só. Eu tenho duas divisões aqui, onde o quociente é 2,5, tá certo? Então, se eu pegar o 10 e dividir pelo 4, vai dar 2,5. Se eu pegar o 5 e dividir pelo 2, também vai dar 2,5. Percebam que o quociente ele não se alterou. O que foi alterado? Foi alterado o dividendo e o divisor. Mas não foi uma alteração qualquer. Nós dividimos tanto o dividendo como o divisor por 2. A gente está pegando a metade deles, tá vendo? Então, olha... Se a gente pega aqui o dividendo e o divisor e divide eles por um mesmo número, tá? O resultado dessa nova divisão, ela vai ser a mesma da divisão inicial. Tá? O quociente ele não se altera, mesmo a gente tendo alterado aqui o dividendo e o divisor. Por quê? Porque essa alteração foi feita de forma proporcional, né? Nós dividimos os dois números aqui por 2. E essa propriedade também vale para a multiplicação, né? Olha só, 150 dividido por 25, o resultado é 6. Se eu pegar os 600 e dividir por 100, o resultado também é 100. É 6, desculpa. Percebam que o quociente ele não está se alterando. O quociente é o resultado da conta, tá? Por que ele não se alterou? Mesmo a gente tendo mudado aqui, né, o dividendo e o divisor. Porque quando a gente fez essa mudança, a gente fez de forma proporcional. Nós multiplicamos o dividendo por 4 e também multiplicamos o divisor por 4. E aí a gente ficou com uma nova divisão, mas com o mesmo resultado ainda, né? Que era 6. Então essa é uma propriedade da divisão. O quociente ele não se altera se a gente estiver multiplicando ou dividindo, né? O dividendo e o divisor por uma mesma quantidade, o mesmo valor, tá? Bom, então para a gente resolver essa divisão aqui, ó, eu vou passar um processo prático e aí você vai perceber a relação com a propriedade que eu acabei de falar. Qual é o processo prático e simples? Muito simples, aliás. Percebam que o dividendo ele tem duas casas decimais. Duas casas. Concorda? E o nosso divisor, ele só tem uma casa. Então, para a gente fazer essa divisão, o primeiro passo que nós vamos tomar aqui, né? A primeira medida a ser tomada é você acrescentar um zero no divisor para que os dois fiquem com duas casas decimais, tá? Então a primeira coisa, né? O primeiro passo a ser tomado é você igualar as casas decimais. Agora a gente tem os dois números com duas casas decimais. Fez isso, aí você tira a vírgula, tá? Igualou as casas, vou colocar aqui, ó, igualar as casas e depois tirar a vírgula. Esse é o nosso processo prático aí. Tirar a vírgula. A hora que a gente tirar essa vírgula, perceba o seguinte. O que vai acontecer quando a gente tirar a vírgula? Vai ficar 923 dividido por 130. Agora eu gostaria que você percebesse qual é a relação, né? Disso que eu falei com a propriedade. 923 dividido por 130 é como se a gente tivesse multiplicado esse 9,23 por 100. Quando a gente multiplica por 100, a vírgula não se desloca duas casas para a direita. Então ficaria 923. E o 1,30 é como se a gente tivesse multiplicado também por 100. Tá? Ficaria então 130. Então se a gente está multiplicando por 100 o dividendo e o divisor, significa que o resultado dessa divisão é igual ao resultado dessa, tá? Então, 923 dividido por 130 tem o mesmo resultado de 9,23 dividido por 1,3. Vamos fazer rapidamente aqui essa conta, ó.
923 dividido por 130. Bom, 130 ele vai caber aqui dentro do 923, vamos ver, 7 vezes. 7 vezes 0 dá 0, 21 sobe 2, ó, dá 910. Então dá 7, 7 vezes 130 dá 910, vai sobrar aqui 13. Como eu não tenho mais nada para abaixar, como que a gente viu na aula anterior, na divisão com quocientes decimais, se eu não tenho nada para abaixar aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, acrescentar um zero no 13 que está sobrando e colocar a vírgula. Então ficou agora 130 dividido por 130, que vai dar 1. E não vai sobrar nada. Portanto, olha só, 923 dividido por 130 dá 7,1. E quanto vai dar 9,23 dividido por 1,3? Também vai dar 7,1. Tá certo, pessoal? Deu para entender? Então, assim, ó, a gente parte dessa propriedade para justificar, né, o porquê do processo prático. Só que daqui para frente nós vamos usar somente o processo prático, que diz o seguinte: primeiro você iguala as casas decimais, tá? Aqui só tinha uma casa decimal, acrescentei o zero para ficar com duas. Fez isso, tira a vírgula. Tirou a vírgula, ficou aí 923 dividido por 130. E aí resolve essa divisão. Não é difícil, tá? Você vai ver agora nos próximos exemplos que a gente vai fazer, que é bem fácil de entender o processo, né? Você pode até se confundir na hora de efetuar a divisão, mas começar a divisão é bem de boa. Vamos lá então trabalhar mais um pouquinho de exemplos. Olha só, nesses 3 exemplos aqui, ó, repare que a gente tem a divisão de um número natural por um decimal por um natural e entre 2 decimais, tá? Todas elas a gente pode proceder da mesma forma, da mesma maneira. Veja só, para eu dividir o 9 pelo 0,25, eu tenho que perceber o seguinte. Bom, o 0,25 tem 2 casas decimais. E o 9 aqui não tem nenhuma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar 2 zeros nesse 9 aqui, para ficar também com 2 casas decimais. E a vírgula também, né? Repare que 9 inteiros e 9,00 é a mesma coisa, tá? Então, o primeiro passo é a gente igualar as casas decimais. Se o divisor tinha 2 casas decimais, o meu dividendo também vai ter que ter 2 casas decimais. Agora a gente vai tirar a vírgula. Se eu tirar a vírgula desse número, vai ficar 900. E se eu tirar a vírgula desse número aqui, ó, vai ficar 0,25. Só que esse zero a gente sabe que não precisa mais ser colocado, né? Então, na prática, ficou 900 dividido por 25. Agora a gente vai fazer a divisão de 2 números naturais. Veja como é simples, né? Ó, então, primeiro passo é você igualar as casas decimais, a gente acrescentou 2 zeros. Segundo passo é você tirar a vírgula, vai ficar 900 e aqui vai ficar 25. E o terceiro passo, né, agora, claro, é efetuar essa divisão. Então, vamos pegar aqui o 900 e vamos dividir pelo 25 e vamos ver quanto vai dar. Bom, o 9 ele é pouco, né, para ser dividido pelo 25, não dá. A gente vai pegar o 90. E aí vamos pensar quantas vezes o 25 cabe no 90. Ó, 25 mais 25 dá 50, mais 25 dá 75, tá? São 3 vezes. Então, 3 vezes o 25 dá 75. Ou seja, e vai sobrar 15 aqui, tá? Eu fiz de cabeça a continha, tá? 90 tira 75, 15. Então, ó, 90 dividido por 25 dá 3 e sobra 15. Aí vamos abaixar o zero. O zero abaixa do lado do 150. Do lado do 15 vai ficar 150. E 150 dividido por 25 dá 6. Tá? 6 vezes o 25 é exatamente 150. Então o resto é zero. Tá aí a nossa divisão, ela é exata. Então o resultado de 9 dividido por 0,25 dá 36. Certo? 36 é o resultado dessa divisão. Tá? É o mesmo resultado de 900 dividido por 25. Vale aquela propriedade que nós estudamos, né? Tá? Então, 9 dividido por 0,25 tem o mesmo resultado que 900 dividido por 25, que é 36. Bom, vamos lá para o próximo, gente. Ó. 0,36 dividido por 5. Bom, repare que aqui a gente tem o dividendo. Deixa eu mudar de cor aqui. A gente tem o dividendo com 2 casas decimais, né? 2 casas.
E o divisor não tem nenhuma casa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai completar com zeros e a vírgula aqui, né? Para ficar também com duas casas. Mesmo procedimento daqui. Então, o primeiro passo aí da divisão com números decimais é você igualar as casas decimais. Duas casas no dividendo, duas casas no divisor. Fez isso, você vai tirar a vírgula, tá? Tirando a vírgula desse número, vai ficar 0,36, mas aí eu não preciso colocar o zero aqui. E aqui vai ficar, ao invés de 5, vai ficar 500. Então, o resultado de 0,36 é igual ao resultado... Desculpa. O resultado de 0,36 dividido por 5 é o mesmo resultado de 36 dividido por 500. Então, agora a gente vem aqui e vamos fazer a divisão do 36 pelo 500. Aí, muita calma nessa hora aqui, gente, ó. Vamos lá. O 36, ele é pouco para dividir para 500. Significa que se eu dividir o 36 pelo 500, o resultado vai ser zero. Tá bom? Zero. Não dá para dividir, né? E continua sobrando 36. Aí, o que você pode fazer que nós aprendemos já? A gente pode vir aqui, transformar essas 36 unidades em 360 décimos e colocar a vírgula, né? Então, colocamos um zero e a vírgula. Bom, o 360, ele ainda é pouco para dividir para 500. Então, mais uma vez, vai dar zero. Tá? Eu preciso colocar o resultado da divisão. Se eu dividir o 360 pelo 500, vai dar zero. Agora, continuando a conta, a gente pode transformar 360 décimos em 3.600 milésimos. E aí sim eu vou conseguir fazer essa divisão, né? Quantas vezes o 500 cabe aqui dentro? Ah, cabe 7 vezes. 7 vezes 500 dá 3.500. Sobra 100. Beleza? Então está sobrando 100 centésimos. Eu tenho alguma coisa para baixar? Não, não tenho nada para baixar. Então o que eu posso fazer com esses 100 centésimos que estão sobrando? Posso transformar em 1.000 milésimos. E aí eu vou dividir os 1.000 milésimos por 500. 1.000 dividido por 500 vai dar 2. Vai sobrar alguma coisa? Nada, né? Então não sobrou nada. Então deu 0,072. Esse é o resultado de 0,36 dividido por 5. Dá 0,072, tá? 72 milésimos. E aqui no terceiro exemplo, nós temos 4,6 dividido por 1,5. O primeiro passo, como já foi falado aí, ó, é o de igualar as casas decimais, né? Faltou um espaço aqui. Então, ó, repare que o divisor ele tem duas casas decimais, enquanto que o dividendo só tem uma. Então, o primeiro passo é a gente fazer o quê? Igualar. Vamos acrescentar o zero aqui, ó, para deixar os dois números com duas casas decimais. Agora, o segundo passo é você tirar a vírgula. Então, aqui vai ficar 460 e aqui vai ficar 115. Então, olha só, o resultado de 4,6 dividido por 1,15 é igual ao resultado de 460 dividido por 115. É a propriedade da divisão aí, né? Bom, vamos efetuar então a divisão. 460 dividido por 115. Bom, quanto vai dar essa divisão aqui? Quantas vezes o 115 cabe dentro do 460? Umas 4 vezes? Vamos testar 4 vezes? Dá 20, sobe 2, dá 6, 4. Olha, dá certinho 4 vezes. 4 vezes 115 dá 460 e o resto é 0. Tá? Então deu 4. 4 exatos, né? Esse é o resultado aí de 4,6 dividido por 1,15. Dá 4 inteiros. Tá certo, gente? Então, ó, não tem muito segredo, não. O nosso processo prático ele é bem prático mesmo, bem simples de usar. Você primeiro iguala as casas decimais, depois tira a vírgula, vão ficar números naturais. Aí faz a divisão desses números naturais. Tá certo? Eu também posso, né, ainda usar o recurso de estar transformando essas frações, esses números decimais, em frações decimais. Olha só, para eu fazer a divisão aqui do 4,6 pelo 1,15, poderia transformar 4,6 em 46 décimos, né, que é a fração decimal, 1,15 em 115 centésimos, que é a fração decimal, e aí fazer a continha usando as frações, né? Vamos só recordar, divisão de fração, a gente copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O 100 em cima, 115 embaixo. Vou colocar aqui corretamente. Tá? Bom, aí fazendo as continhas, a gente vai chegar no resultado 4. Dá para a gente usar
a lei do cancelamento aqui, ó. Por exemplo, dá para dividir, cancelar o 10 com 100, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 10. Dá para cancelar o 10 com 115, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 115 dividido por 5, dá 23. Aí dá para cancelar o 46 com 23, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. E aí sobrou 2 vezes 2 e 1 vezes 1, que dá 4 da mesma forma, tá? Então você tem também essa possibilidade de estar transformando os números decimais em frações decimais e estar efetuando a conta usando frações. Que, ao meu ver, não vai ajudar muita coisa, né? É mais fácil a gente usar a divisão mesmo na forma decimal. Vou colocar agora na sua tela aí, vamos trabalhar 3 exercícios, tá? Envolvendo aí a divisão com números decimais. Depois tem mais um tópico ainda, um assunto que eu quero comentar ainda nessa aula, tá? Só antes de fazer a correção do exercício, gostaria de fazer 2 pedidos. Primeiro, né? Sempre que eu colocar um exercício na sua tela, pause o vídeo e tenta resolver, depois dá play para verificar se acertou. E segundo pedido, se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, tá? E para todos aí, deixe seu joinha, deixe um comentário bem legal e ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano. Bom, essa questão é de verdadeiro ou falso, né? Você tinha que ler as afirmações e marcar verdadeiro ou falso. Vamos colocar o gabarito aqui, ó. A letra A e a letra B são verdadeiras e a C é falsa. Você acertou, você errou. Vamos ver a justificativa? Bom, na letra A aqui, ó, 1,5 dividido por 3 é igual a 15 dividido por 30. Por que isso dá certo? Olha só, 1,5 dividido por 3 é um número decimal e a gente acabou de ver, né, um processo prático aí para trabalhar com a divisão de números decimais, que é você igualar as casas decimais. Então a gente vem aqui, ó, a gente percebe que o dividendo tem uma casa decimal. E o 3, ele não tem casa decimal. Então você põe a vírgula e coloca o 0. E aí também fica uma casa decimal, tá? Então o primeiro passo é você igualar as casas decimais acrescentando zeros, né? Quantos forem necessários. Aí depois é só tirar a vírgula. Se você tirar a vírgula daqui vai ficar 15 e daqui vai ficar 30, tá? Então 15 dividido por 30 tem o mesmo resultado que 1,5 dividido por 3. Quem acertou? Parabéns aí. Vamos lá na B. 1,2 dividido por 0,2 é igual a 12 dividido por 2. Tá certo também pelo mesmo motivo, né? Para a gente efetuar a divisão de números decimais, primeiro a gente tem que igualar as casas decimais. Nesse caso aqui, ó, os dois números têm uma casa decimal. Eu não tenho nem que acrescentar zeros, né? Eles já estão com a mesma quantidade de casas decimais. Eu simplesmente venho aqui e tiro a vírgula. Se eu tirar a vírgula do dividendo, vai ficar 12. Tirando a vírgula do divisor, vai ficar 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2. E por fim, né, 5 terços na forma decimal é 5,3. Isso está certo? Claro que não. Nós já vimos aí, né, que toda fração ela significa uma divisão, né? 5 terços é 5 dividido por 3. E se a gente efetuar essa divisão do 5 pelo 3, não vai dar, né? Não vai dar aí 5,3, ó. 5 dividido por 3 dá 1, vai sobrar 2. Aí, como não tem nada para abaixar, a gente pode fazer o quê? A gente pode transformar essas duas unidades em 20 décimos e colocar a vírgula. Aí, 20 dividido por 3 vai dar 6. E vai sobrar 2 de novo. Vai ser uma divisão infinita. Nós já vimos aí, tá? O resultado dessa divisão vai dar 1,666. É uma dízima periódica. Não tem nada a ver com 5,3. Aliás, eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse ponto, tá? É muito comum numa questão de múltipla escolha, questão de assinalar, se perguntar qual é a forma decimal de 5 terços e tiver essa alternativa aqui, muita gente cai nessa pegadinha. Não pode cair, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vou dar um outro exemplo, ó. Qual seria a forma decimal de 7 quintos? 7 quintos, na forma decimal, não é 7,5, tá? Pelo amor de Deus. 7 quintos é o resultado de 7, que é o número que está em cima, dividido por 5, que é o que está embaixo, tá? Quanto é 7 dividido por 5? Bom, vai dar 1 e vai sobrar 2. Como não tem nada para abaixar, você pode transformar essas duas unidades em 20 décimos e colocar a vírgula, né? E aí 20 dividido por 5 dá 4 e não sobra nada. Então, olha só, 7 quintos é igual a 1,4.
não é 7,5. Pelo amor de Deus, não caia nesse truque, nessa pegadinha aí. Bom, vou colocar na sua tela aí o segundo probleminha, o segundo exercício. Presta bastante atenção e tenta fazer. Esse problema ele diz que o Rui precisa encher uma caixa d'água com capacidade para 1.000 litros, mas a única forma disponível para isso é levar a água em um balde com capacidade de 12,5 litros. Quantas viagens ele terá que fazer da torneira à caixa d'água para enchê-la? Gente, vamos imaginar a situação, né? Você tem lá uma caixa d'água bem grandona e você tem um balde só para encher ela. Então você vai ter que encher o balde e lá despejar na caixa d'água. Enche o balde, despeja na caixa d'água. Então ele quer saber quantos baldes cheios de água a gente vai usar para poder encher aquela caixa d'água. Exatamente assim, ele quer saber quantas vezes o 12,5 cabe no 1.000, né? Ou seja, ele quer o resultado dessa divisão, né? Se a gente dividir a capacidade total da caixa d'água pela capacidade de um balde, a gente vai descobrir aí o total de baldes necessários. Repare que é uma divisão que envolve números decimais. E aí, para a gente efetuar essa divisão, a gente vai usar o processo prático. O divisor aqui não tem uma casa decimal? O divisor tem uma casa decimal. E o dividendo? O dividendo não tem, professor. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, colocar a vírgula e acrescentar um zero. Para igualar as casas decimais, você vai deixar os dois números com uma casa decimal. Fez isso? Fiz. E agora? Agora eu vou tirar a vírgula. Então, ao invés de ficar 1.000, agora vai ficar 10.000, né? Se eu tirar a vírgula daqui, fica 10.000. E aqui, vou tirar a vírgula, vai ficar 125. Então, a gente vai efetuar a divisão do 10.000 pelo 125. Vamos lá. 10.000 dividido por 125. Pessoal, a gente sabe que o 1 é pouco para dividir para 125, não dá. Se eu juntar 1 e o 0 também vai ser pouco, 10 não dá para dividir. Se eu juntar aqui vai ficar 100, o 100 também não dá para dividir. Então a gente vai ter que começar com 1.000 mesmo, né? Vamos dividir aí o 1.000 pelo 125. Agora eu tenho que pensar assim, quantas vezes o 1.000 cabe dentro, o 125 cabe dentro do 1.000, né? Vamos fazer uma tentativa aí, né? Eu acho que são 4 vezes, professor. 4 vezes 125, ó, vai dar aqui um total de 500. Então, 4 vezes 125 deu a metade de 1.000, deu 500. Ou seja, aqui cabe 8 vezes, então. 125 vezes o 8. Aí sim, a gente vai ter aqui um total de 1.000. Então, eu vou precisar aqui, ó, de 8, né? 1.000 dividido por 125 vai dar 8 e não vai sobrar nada. Aí a gente tem um zero para abaixar ali, ó. E abaixou, tem que fazer a divisão, né? 0 dividido por 125 dá 0. Então, olha só, a gente vai precisar de 80 baldes, tá? Essa é a nossa resposta aqui, ó. 80 baldes vão ser necessários, né, para a gente encher a caixa d'água, ou seja, nós vamos ter que fazer 80 viagens para encher essa caixa d'água, tá certo? Vou colocar mais uma questão aí, né, envolvendo a divisão com números decimais, para depois a gente trabalhar um novo tópico. Presta atenção, pause o vídeo e tenta resolver. Aqui a gente tinha duas afirmações, a gente tinha que corrigir essas afirmações. Aqui está dizendo que 1,854 dividido por 0,3 é igual a 6,2. Essa afirmação está errada, a gente tem que corrigir. E a mesma coisa a gente tem que fazer aqui, tá? Bom, para começar a gente tem uma divisão de dois números decimais. E para eu efetuar essa divisão eu preciso ter números, né, tanto o dividendo como o divisor, com a mesma quantidade de algarismos. Repare que o dividendo tem 3 casas decimais, né? 3 algarismos após a vírgula. Aqui só tem 2. Então, aqui só tem uma, aliás. O que a gente vai ter que fazer? Colocar dois zeros aqui, mais 2 casas decimais. Agora sim, igualadas as casas decimais, a gente vai tirar a vírgula. Então, aqui vai ficar 1854 dividido... Aqui, tirando a vírgula, vai ficar 300, né? Vai ficar 0,300, mas o zero à esquerda já não tem mais valor. Tá? Então, a gente vai efetuar essa divisão aqui e vamos ver, né? Vamos tentar entender onde está o erro. Bom, a gente não consegue dividir o 1 pelo 300, nem o 18, nem o 185. A gente vai ter que pegar o número todo de uma vez. A tabuada do 300 é parecida com a do 3, né? Então, ó, o 300 ele cabe 6 vezes aqui dentro.
6 vezes 300 dá 1.800. Fazendo a continha de menos, vai sobrar 54. Tranquilo? Bom, não tem nada para baixar. Tem. Se não tem nada para baixar, o que a gente pode fazer? Vamos transformar essas 54 unidades que estão sobrando em 540 décimos e colocar a vírgula. Tá? Agora eu tenho que saber quantas vezes o 300 cabe aqui dentro. E aí que está o erro. O exercício está informando que cabem 2 vezes, mas 2 vezes o 300 dá 600. Então não são 2 vezes, é uma vez só aqui, né? Então aqui vai dar 1. 1 vezes o 300 dá 300, fazendo a continha de menos, vai sobrar aqui 240. Bom, esses 240 décimos que estão sobrando, eu posso transformar em centésimos. Vão ficar 2.400 centésimos. E aí eu continuo a divisão, vai dar 8, né? 8 vezes o 300 dá 2.400 e ponto final. Então, o resultado correto dessa divisão não era 6,2, era 6,18. Está bem próximo, mas não é o exato, né? Agora, vamos lá no outro item. A gente também quer descobrir qual é o resultado correto dessa divisão. Não é 613, a gente tem que tentar descobrir aí o valor correto. Então, o que a gente faz? Primeiro passo é você perceber que é uma divisão de números decimais e a gente precisa igualar as casas decimais. Ó. O dividendo tem 3 casas e o divisor só tem 2, então vem aqui e coloca um 0. Tranquilo? Feito isso, você pode estar tirando a vírgula. Aqui vai ficar 24.516 dividido por 40, né? Se eu tirar a vírgula aqui, ó, vai ficar 0,040, ou seja, 40. E aí a gente vai começar a continha com o 245, a tabuada do 40 é igual à tabuada do 4, mas com 0 a mais, né? 6 vezes o 40 dá 240, tá? Então, 245 dividido por 40 vai dar 6, só que vai sobrar 5. Sobrou 5, certo? Agora a gente vai abaixar 1. Abaixando 1, vai ficar 51. Até aí tudo bem? Bom, o 51, ele tem que ser dividido pelo 40. Então, vamos pensar na tabuada do 40, tem o 40 e o 80, ou seja, 51 dividido por 40 vai dar 1. E vai sobrar 11, né? Fazendo a continha de menos. E agora a gente vai abaixar o 6. Ficou 116. Aqui a gente sabe que 3 vezes o 40 dá 120. 120 já passou. Então, dá para eu dizer que o 40 cabe 2 vezes no 116. Então, 2 vezes o 40 dá 80. E ainda vão sobrar aqui 36. Opa, inverti os números. Vão sobrar 36. Então, ó, perceba que o erro estava aqui, né? Ele colocou 3 ao invés de colocar 2. Só que 3 vezes 40 dá 120. Bom, esse 36 que estão sobrando são 36 unidades. Não dá para dividir para 40. Não tem nada para abaixar. O que a gente vai fazer? Vamos transformar as 36 unidades em décimos, colocando 0 e a vírgula lá no resultado. Aí ficou 360 décimos dividido por 40, que vai dar 9. 9 vezes o 40 dá exatamente 360 e não vai sobrar nada. Tá bom? Então deu 612,9. Pessoal, espero que até aqui vocês estejam entendendo. Agora a gente só vai trabalhar mais um pouquinho a divisão de um número decimal por potências de 10, né? 10, 100, 1000 e assim por diante. É rapidinho, tá? Não saia daí. Nós já vimos que na multiplicação de um número decimal por 10, 100, 1000, qualquer outra potência de 10, né, a vírgula se desloca para a direita, né, a quantidade de casas decimais igual à quantidade de zeros do meu fator. Quando a gente for fazer a divisão de um número decimal por 10, 100, 1000 ou potências de 10, a vírgula vai se deslocar para a esquerda, tá? Então agora a vírgula se desloca para a esquerda, tá bom? Quantas casas decimais? Igual à quantidade de zeros que a gente tem, tá? No divisor. Então, olha só. Meu divisor aqui tem uma casa decimal. Tem um zero, desculpa. Não é uma casa decimal, um zero. Então, a vírgula ela vai se deslocar uma casa para a esquerda. Ela vai sair daqui de onde ela está e vai vir para cá. Tá? Ela vai andar uma casa para a esquerda. Vai dar aí 3,78. Fácil, né? Simples e prático. Então, a vírgula, na divisão, né, de um número decimal por 10, 100 ou 1000, a vírgula se desloca para a esquerda. Quantas casas? Igual à quantidade de zeros do divisor. Olha só, aqui o meu divisor tem quantos zeros? Deixa eu arrumar aqui, escrevi casas, são zeros, né?
Aqui o meu divisor ele tem dois zeros. Dois zeros. Então a vírgula vai se deslocar duas casas. Tá? Aqui em cima tinha um zero, uma casa. Bom, para a vírgula se deslocar duas casas, eu vou contar aqui uma, duas. Então ela vai ter que sair daqui de onde ela está e vir para cá. Ó. Para cá. Certo? Vai ter que andar duas casas para a esquerda. Repare que a gente precisa preencher com zeros. Eu vou ter que colocar um zero antes do 4 e um zero antes da vírgula. Então vai ficar assim, ó, 0,0475. Vamos lá, no resultado fica mais fácil da gente observar o movimento da vírgula. A vírgula estava aqui no meio do 4 e do 7. E ela se deslocou duas casas para a esquerda, tá? Porque a gente dividiu por 100, que tinha dois zeros. Nesse primeiro resultado, a vírgula estava aqui no meio do 7 e do 8. E a vírgula andou uma casa para a esquerda apenas, tá? Então, a vírgula sempre vai andar para a esquerda, a quantidade de casas igual a quantidade de zeros. Olha só, aqui eu tenho uma divisão por 1000. E o 1000, ele tem 3 zeros. 3 zeros. Então, a vírgula vai ter que se deslocar 3 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. Que eu vou ter que preencher esse vazio com 0. E ela vai vir aqui, ó, depois da terceira casa, né? Então, repare que eu vou ter que colocar mais um 0 aqui. Tá? Assim como eu tive que colocar nesse daqui de cima, né, um 0 antes da vírgula, aqui também eu vou ter que colocar. Então, vai ficar 0,0743, né? 0,0743. Vamos olhar no resultado que a gente vai perceber com mais facilidade. A vírgula que estava aqui, ela andou 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, veio parar aqui. Tá bom? Então, essa é a nossa regrinha aí para fazer divisões de um número decimal por 10, 100, 1000 ou qualquer outra potência de 10. Vou encerrar a aula só com mais um exercício, tá? A gente vai fazer esse último exercício para finalizar. Só bem rapidinho, vamos resolver então esse exercício, olha. Aqui a gente tem uma divisão por 100, o 100 tem dois zeros, então a minha vírgula vai ter que andar duas casas para a esquerda. Ô, professor, mas não tem vírgula aqui. Bom, nada impede da gente colocar a vírgula aqui no final, né? 456 e 456,0 é a mesma coisa. Então a vírgula ela vai sair da posição que ela está, vai andar duas casas para a esquerda, né? Ela vai vir aqui, ó, no meio do 4 e do 5. Vai ficar 4,56. Beleza? Aqui eu tenho, na letra B, uma divisão por 10. O 10 ele tem só um zero. Então a vírgula vai andar uma casa para a esquerda, tá? Uma casa só. Então ela vai sair daqui e vai vir para cá no meio do 5 e do 4, né? Então ela vai ficar 5, 4, 6, 8, 9. A vírgula que estava aqui, ela vai ficar aqui, né? Ela veio uma casa para a esquerda. Na letra C, a gente tem uma divisão por 1000. Na divisão por 1000, são 3 zeros. Então, a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Ela vai sair daqui e vai ficar no meio do 5 e do 8. Então, vai ficar 45,811. Um monte de 1 aqui, até me perdi, ó. A vírgula que estava aqui, ó, ela andou 1, 2, 3 casas para a esquerda, veio parar aqui, né? Então, deu 45,81113. Na letra D, a gente tem 0,001, 1 milésimo dividido por 100. O 100 ele tem dois zeros, então a vírgula vai andar duas casas para a esquerda. Ó. 1, 2, e ela vai vir para cá, ó. Tá? Então, a gente vai ter que colocar mais um zero antes da vírgula. Então, a gente vai preencher esses espaços vazios aqui com dois zeros. Fica 0,0, e aí tem 3 zeros e 1, né? Então, a vírgula que estava aqui andou duas casas para a esquerda, certo? E a última, a gente tem aqui o 10.000. 10.000 ele tem 4 zeros, então a vírgula vai ter que andar 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Ela vai sair daqui e vai vir aqui, antes do 9. Aí, para não ficar vazio antes do 9, a gente vai ter que preencher com 0, né? Então, vai ficar 0,98793. Né? A vírgula que estava aqui no meio do 9 e do 3, ela andou, ó, 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Só essa foi, então, a nossa aula falando sobre a divisão com números decimais. Eu vou deixar aí no finalzinho da aula só uma imagem, né, com a regrinha prática para a gente fazer divisões por 10, 100, 1000.
e alguns exemplos já resolvidos e finalizamos nossa aula. Vou ficando por aqui então, não deixe de ver a imagem no finalzinho. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.